Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. E hoje nosso grupo é composto por Manuel Pereira, Vitória Cantarelli, Fernanda Pascoal, Yasmin Nayara, Juliana Barbosa e Letícia Pontes. E hoje, a gente vai mergulhar na fisiologia e para responder uma pergunta, que é: o que acontece no nível celular quando nos exercitamos? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa entender primeiro é, a- o que, qual é a célula que reage primeiro quando a gente tira o nosso corpo do repouso, quando a gente se exercita. E aí eu vou explicar, sobre a mobilização das células NK, as células natural killer. E também vou falar como elas elevam é, a prontidão, imunológica para quando a gente se movimenta. Então, gente, as células NK, elas têm origem linfóide. Mas elas são diferentes, elas já nascem prontas, né? E elas fazem parte da nossa imunidade inata, fazem parte da classificação de linfócitos e LC. Então, a estratégia dessa célula, gente, ela é bem precisa, porque ela vai atacar as células hospedeiras do que está infectada com aquele vírus, aquela bactéria, aquele tumor. Ela não vai atacar o invasor diretamente, ela vai atacar a célula infectada. Então, para ela atacar, né, ela vai detectar nessa célula e vai destruir para interromper aquele ciclo, para que aquela doença não continue. Ai, mano, mas porque como ela sabe quem atacar, como ela vai atacar aquela célula, como ela sabe? Então, gente, o segredo está no sistema que é como se fosse um check-in celular, que é como se fosse uma vistoria. Para explicar o slide, eu vou primeiro explicar uma parte, para depois explicar o slide. Gente, toda célula saudável, ela tem uma coisa chamada MHC de classe 1. Toda célula saudável tem. E ela funciona como se fosse um RG daquela célula. Quando esse MHC ele está presente naquela célula, o receptor de inibição, que a gente chama de KIR, ele vai ficar ligado. Que é como se ele vai mandar um sinal falando que tá, olha, nessa célula aqui tá tudo bem, você pode passar tranquilo. Como se fosse um segurança daquela célula. Só que, quando uma célula é infectada, esse vírus, bactéria, ele vai tentar esconder esse MHC para passar despercebido. Porém, aí, quando isso acontece, é aí que a célula NK vai atacar. Que é, sem aquele MHC ali, o receptor aqui, ele vai parar de receber aquele sinal de tá tudo certo ali. Ele não vai conseguir mandar aquele sinal. Então, a célula NK, ele vai cessar a supressão e vai ativar o ataque através dos receptores CD16 e CD56, tá? E quando ela é ativada, né, ela vai liberar grânulos que vão atacar vão perfurar o, a célula doente, que aí vai resultar na apoptose, que é, né, o suicídio celular programado. Gente, na imagem dá pra ver aí a célula NK, que ela possui dois sensores,
que é os receptores de ativação, que na imagem estão de verde, e os receptores de inibitores, né? Os receptores inibitórios que são o quê? Que está em vermelho. Quando o receptor que ele reconhece o MHC de classe 1, ele vai enviar o sinal para a célula NK de parar. Então, a célula NK não vai atacar aquela célula. Mas, quando aquela célula infectada o vírus vai tentar esconder, o que não tem como mandar aquela mensagem, porque não tá vendo aquele MHC ali. Então, a célula NK ele vai atacar aquela célula infectada. Ela vai prosseguir com a eliminação daquela célula doente. Ai, Manu, mas agora que a gente entendeu isso, né? Por que que a gente que estuda fisioterapia, que a gente que é profissional da saúde e do movimento, precisa saber disso? E é bem simples também. Gente, o exercício, ele é um dos maiores mobilizadores dessa célula NK. Por quê? Quando a gente se exercita, a gente libera adrenalina, nosso coração bate mais forte e resultando no fluxo sanguíneo também maior. E aí, esses fatores, eles vão meio que desestacionar a célula NK dos vasos sanguíneos, dos órgãos que estão parados ali, porque a gente é cedo, quando a gente tá sem fazer nada e tá ali parado. Quando a gente se exercita, eles vão conseguir sair de onde eles estavam para fazer como se fosse uma varretura na circulação sanguínea, para fazer uma varretura para ver se não tem células infectadas e tudo mais, para eliminar elas. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que prestar muita atenção é na dosagem que a gente vai prescrever. Por quê? Na imagem aí dá para ver que quando tem sedentário, moderado e alto. E também o surgimento de infecções. No sedentário dá para ver que vai ter um nível de surgimento de infecções alto, mas não tão alto assim. Vai ter um nível ali, porque você não está fazendo exercício para parar o surgimento. Quando a gente quando a gente prescreve um exercício moderado, ou de força, mas com intervalos e tudo mais, o risco de infecção vai diminuir. Por quê? Quando a gente se exercita de forma certa, o nosso sistema imune se fortalece. Então, diminui o risco de infecções. Porque toda hora que a gente se exercita bem, a gente vai ter as células NK ali olhando. Então, sempre vai estar com um sistema imune bom. Porém, quando a gente exercita de forma exaustiva, de forma prolongada, sem intervalo certo, aí que vai ter um perigo ali. Por quê? Quando a gente faz exercício errado, pode gerar uma coisa chamada imunossupressão ou imunodepressão temporária. Ah, mano, o que é isso? É como se fosse uma janela imunológica que vai deixar o sistema imune abaixo do esperado. Por exemplo, quando a gente faz o exercício certo, o sistema imune aumenta. Quando a gente faz o exercício errado, o sistema imune vai diminuir. E aí, ai, mano, o que isso resulta? Em um paciente ou aluno vulnerável a infecções. Então, é muito ruim que isso aconteça. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente for prescrever essas doses de exercício. Porque a gente tem que garantir que o nosso aluno, o nosso paciente esteja protegido
e não expor ele a ter mais infecções. E, gente, essa UNK, elas não trabalham sozinhas, né? Nunca nenhuma célula trabalha sozinha. Elas precisam de mensagens químicas, mensagens químicas que são chamadas também de citocinas, que é a parte que a Vitória Cantarelli vai explicar para vocês. Meu nome é Vitória e eu já fiquei na incumbência de falar sobre a alteração de citocinas. Durante muito tempo, a palavra inflamação foi associada apenas a algo negativo para o organismo. No entanto, hoje sabemos que existe uma grande diferença entre a inflamação aguda e a crônica. A crônica é aquela que é considerada prejudicial, e a aguda, que é induzida pelo exercício físico, que possui efeitos protetores. Na inflamação crônica, comum no sedentarismo, obesidade e algumas doenças metabólicas, ocorre a produção constante de citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa e a IL-1-beta. Esse estado mantém o organismo em alerta permanente, favorecendo a resistência à insulina, fadiga, maior risco cardiovascular e pior recuperação tecidual. E já durante o exercício físico, acontece algo diferente. A contração muscular faz o músculo esquelético funcionar como órgão endócrino. Nesse momento, ele libera substâncias chamadas miocinas, e a principal delas é a interleucina 6, ou como quiser falar, IL-6. Apesar de a IL-6 ser conhecida como pró-inflamatória em infecções, no exercício físico ela possui outro papel. A IL-6 liberada pelo músculo atua como um sinal metabólico. Ela aumenta a utilização de glicose, estimula a oxidação de gordura e principalmente induz a produção de citocinas anti-inflamatórias. Entre essas citocinas está a IL-10, que reduz a atividade das citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, o exercício gera uma inflamação aguda e temporária, que paradoxalmente cria um ambiente anti-inflamatório sistêmico. Por isso, pessoas fisicamente ativas apresentam menores níveis basais de inflamação quando comparadas a indivíduos sedentários. O exercício físico não piora a inflamação do organismo, na verdade, ele reorganiza a resposta imune e ajuda a proteger contra doenças metabólicas e cardiovasculares. Assim, a IL-6 muscular não deve ser vista apenas como um marcador inflamatório, mas como um mediador fisiológico importante da adaptação ao exercício e da melhora da saúde geral. Dando continuidade ao que foi discutido, torna-se importante diferenciar a inflamação aguda intertemporária da inflamação crônica, pois apesar de utilizar os mesmos mediadores imunológicos, elas possuem significados fisiológicos completamente distintos. A inflamação aguda temporária, corresponde a uma resposta rápida, localizada e de curta duração. Ela ocorre em um intervalo específico de tempo e, posteriormente, é resolvida pelo próprio organismo. No contexto do exercício físico, essa resposta aparece durante e logo após o esforço que a pessoa faz, por exemplo, na academia. Em consequência da contração muscular e do aumento do metabolismo celular, nesse momento, a liberação transitória de citocinas, principalmente a IL-6, proveniente do músculo esquelético. Essa elevação não representa um quadro patológico, mas sim um sinal fisiológico de adaptação. Após esse aumento inicial, ocorre a ativação de mecanismos regulatórios, com estímulo e produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, e redução de ação de citocinas. Assim, a inflamação aguda induzida pelo exercício é autolimitada, organizada e necessária para a recuperação tecidual e para o processo de adaptação do organismo ao treinamento. E já a inflamação crônica apresenta comportamento oposto. Nesse caso, não há resolução do processo inflamatório. O organismo permanece por longos períodos produzindo mediadores pró-inflamatórios, geralmente associados ao sedentarismo, obesidade, que é o excesso de tecido adiposo e alterações metabólicas. E diferente da resposta aguda, a inflamação crônica não promove adaptação, mas sim desgaste progressivo dos tecidos, contribuindo para a resistência à insulina, como foi dito anteriormente, disfunções vasculares, maior risco de doenças metabólicas e cardiovasculares, como foi dito. Portanto, a principal diferença entre esses dois processos está no controle e na duração da resposta.
A inflamação aguda temporária é transitória e protetora, participando da regulação metabólica e da recuperação do organismo. Em contrapartida, a inflamação crônica é persistente e prejudicial, mantendo o corpo em estado de alerta contínuo, o que pode garantir o que favorece uma resistência à insulina, fadiga e entre outros problemas. Dessa forma, o exercício físico não deve ser interpretado como um gerador de inflamação nociva. Pelo contrário, ele induz uma resposta inflamatória breve que desencadeia mecanismos anti-inflamatórios e contribui para a manutenção de homeostases, ajudando a reduzir a inflamação basal do organismo ao longo do tempo. Gente, vamos lá. Falando agora um pouquinho sobre a adaptação celular, dando uma ênfase maior em mecanismos metabólicos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a célula, ela é uma estrutura muito dinâmica. Então, ela ajusta sua estrutura, sua funcionalidade, baseado na variação do ambiente. E essas modificações, elas ajudam a manutenção da homeostase. O que é a homeostase? A homeostase, a gente pensa assim, é um processo que o organismo, ele mantém o ambiente interno estável, equilibrado, tipo, ele mantém temperatura, pH, glicose estável, independente das variações externas. E isso garante uma sobrevivência celular, frente a estímulos fisiológicos. Um grande exemplo disso é o exercício físico. Então, a adaptação celular é justamente esse processo que a célula tem de se ajustar e o metabolismo, né, de responder a esses estímulos. As organelas presentes nesse processo a mitocôndria, o ribossomo, o retículo endoplasmático. Mas afinal, como é que, acontece essa adaptação celular? Vamos pensar assim, acontece um aumento de glicose. Com esse aumento de glicose, é ativado a AMPK. O que é a AMPK? A gente pensa assim, é um sensor de energia que quando ela ativa, ela sinaliza para a célula aumentar a energia. Então, ela faz com que aumente o ATP. E quando aumenta o ATP, então o que acontece o quê? A biogênese mitocondrial. Ou seja, a célula ela vai produzir mais mitocôndria, que consequentemente vai melhorar o metabolismo e ela vai se tornar mais eficaz. Um grande exemplo que a gente pode ter disso é um treino de resistência. Quando a gente faz algum exercício de musculação, há um aumento, na demanda de glicose, consequentemente vai ser ativada a MPK, que ao longo do treino ela vai, promover a biogênese mitocondrial. Tendo mais mitocôndria, a célula ela vai se tornar mais eficiente em produzir energia, então vai melhorar a sua performance no treino, vai melhorar a sua resistência. Então, depois de a gente entender um pouco como é que a célula ela se adapta aos mecanismos metabólicos, a gente percebe que essas respostas, elas são, na verdade, como se fossem coordenadas por vias de sinalização. Então, essas vias de sinalização, elas integram estímulos interno e externo, ajustando a função da célula. Deu para entender mais ou menos? Essas vias de sinalização, elas é como se fossem caminhos dentro das células, quais tem hormônio, outros estímulos, e esses estímulos, esses caminhos, eles vão desencadear uma cascata de reação, que a partir disso acontece, o ajuste metabólico e de função. Na imagem dá para ver mais ou menos como é que acontece isso. De primeira, a gente vê que há uma molécula de sinalização, pode ser um hormônio, um fator de crescimento, ou uma substância. E essas moléculas, elas ficam fora da célula. Essa célula, ela acaba se ligando a uma proteína receptora que está na membrana plasmática da célula. Esse receptor, ele funciona como se fosse uma antena. Então, ele capta sinal. Quando o receptor capta sinal, ele é ativado. E
é então que é iniciado, né, a cascata de sinalização, ou seja, várias proteínas dentro da célula, elas vão sendo ativadas em sequência. Imagina como se fosse uma fileira de dominó em pé. Quando a gente bate em um, consequentemente vai cair nos outros. E no final, né, dessa cascata, acaba gerando uma resposta, que pode ser diversas coisas. Mas a principal coisa que a gente tem que botar na cabeça é que essas vias de sinalização, elas são muito importantes para a adaptação celular. Por quê? Porque elas permitem que a célula, ela reconheça um estímulo externo e, a partir desse estímulo externo, ela transforme esse estímulo em uma resposta interna bem organizada que vai ajudar o nosso corpo. Outra coisa que a gente precisa saber é que tem tipos de adaptações celulares. As principais são a hiperplasia, que é quando há um aumento de número de células pelo aumento de número de mitoses. Deu para entender mais ou menos? Na imagem vocês vão entender direitinho. A hipertrofia, que é quando as células aumentam de tamanho, quando há um forte estímulo, quando você usa muito. A atrofia, que é quando há o desuso, né? É o contrário da hipertrofia. Enfim, diversos fatores podem ocasionar a atrofia, que é o desuso, a desnutrição, a desnervação e, por último, a metaplasia, que é quando um tipo de célula ele vira outro. Mas isso é reversível. A gente vai ver na imagem que dá pra ver direitinho. A gente se baseia na do meio, que é a normal. A hipertrofia, a gente percebe que a célula está aumentada. Na hiperplasia, a gente percebe que não são só 3 agora, são 6. Na metaplasia, a gente percebe que houve a mudança da forma dela. E na atrofia, houve, né, a diminuição. Exemplos práticos que a gente pode ter da adaptação celular é justamente a hipertrofia de células musculares, fazer um exercício físico, você ficar fortão, isso aí aconteceu uma hipertrofia. A atrofia, um exemplo, sei lá, acontece um acidente de carro, você passa muito tempo acamado, acaba atrofiando as suas células musculares. Você vai precisar de acompanhamento fisioterapêutico para essa atrofia mudar. O aumento de produção de enzima do fígado, enfim, tem vários exemplos práticos da adaptação celular, que é muito importante para o nosso corpo. As consequências, eu já falei, né, diversas vezes, que é a otimização do uso de energia, a eficiência metabólica, então é muito importante no exercício físico em si. As respostas que ele faz no nosso corpo todo, eu só coloquei 3, mas são diversas coisas que respondem. Acontece a liberação de novas substâncias, produz proteína, estimula outras células, pode acontecer também a ativação, a desativação de genes, enfim, são diversas respostas que ele tem no nosso corpo. E por último, mas não menos importante, por que é tão importante a adaptação celular para a nossa saúde? Como foi falado no início, principalmente para manter a homeostase. Que a homeostase ela vai permitir com que o corpo se ajuste ao ambiente, a estresse, a lesão, ela ajuda a prevenir doenças, a manter a nossa saúde, enfim, diversas coisas benéficas para a nossa saúde. Acho que é mais ou menos isso. Bom, continuando a adaptação celular, irei dar ênfase às respostas imunes e hormonais. Então, é importante entender que o exercício físico funciona como um estresse fisiológico controlado, ou seja, ele tira o organismo da zona de equilíbrio e obriga o corpo a se adaptar. Quando esse estresse acontece, as células do sistema imunológico recebem sinais externos, e esses sinais podem vir de citocinas ou até de antígenos. Quando esses sinais ligantes se conectam aos receptores na membrana da célula, inicia-se uma cascata de sinalização intracelular. Essa cascata envolve enzimas, chamadas tirosinas quinases, que promovem reações de fosforilação.
Basicamente, é quando uma proteína ativa a outra em sequência, aplicando o sinal. Esse estímulo chega até o núcleo da célula, ativando fatores de transcrição. E aí ocorre a expressão genética, que leva à produção de citosinas, além de estimular a proliferação e diferenciação celular. Ou seja, o exercício ativa diretamente a comunicação e o funcionamento das células imunes. Falando sobre a modulação da resposta imune, ela funciona durante o exercício, principalmente moderado, e ocorre uma mobilização transitória de células como as células NK, linfócitos T e neutrófilos. Essas células saem dos tecidos e passam a circular mais no sangue, aumentando a chamada vigilância imunológica. Isso significa que o corpo fica mais preparado para identificar e combater possíveis agentes infecciosos. Além disso, há uma liberação de citosinas, especialmente a IL-6, e no contexto do exercício ela tem um papel de regular e um papel anti-inflamatório. Então, no exercício moderado, o que acontece é uma melhora na eficiência e na resposta imune com equilíbrio entre ativação e controle. Por outro lado, quando o exercício é muito intenso e muito prolongado, pode ocorrer o fenômeno chamado de teoria da janela aberta. Nesse período, há uma redução temporária dos linfócitos circulantes, chamados linfopenia, e também ocorre uma diminuição das atividades das células NK e menor capacidade de proliferação dos linfócitos T. Isso gera uma fase de maior vulnerabilidade a infecções, principalmente as respiratórias, e essa janela pode durar de 3 até 72 horas após o exercício intenso. Ou seja, enquanto o exercício moderado fortalece o sistema imune, o excesso pode provocar uma queda temporária de defesa. Mas a adaptação ao exercício não acontece só por mecanismo imunológico. O sistema endócrino também participa ativamente. Durante o exercício, ocorre a ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Isso leva à liberação de diversos hormônios que modulam diretamente a função das células imunológicas. Essa integração entre o sistema imune e sistema hormonal é fundamental para manter o equilíbrio do organismo diante do estresse físico. Entre os hormônios liberados, temos as endorfinas, que atuam como analgésicos naturais. Elas ajudam a reduzir a dor e promovem sensação de prazer e bem-estar, o que explica a melhora do humor após a atividade física, sabe? Temos também a GH, hormônio de crescimento. Ela possui ação anabólica, estimula o crescimento ósseo e cartilaginoso e participa da recuperação tecidual. Isso mostra que o exercício não atua apenas na imunidade, mas também na regeneração e crescimento dos tecidos. As catecolaminas, como a adrenalina, elas aumentam durante o exercício e elevam o gasto energético, aumentando a frequência cardíaca, promovendo a redistribuição das células imunes para a circulação, estimulando inclusive a mobilização das células NK. Já o cortisol, que aumenta principalmente em exercícios intensos ou prolongados, tem um papel de regular e ele modula a produção de citosinas e evita respostas inflamatórias excessivas. Ou seja, ele ajuda a manter o equilíbrio entre ativação e controle de resposta imune. O glucagon, produzido pelo pâncreas, aumenta a liberação de glicose no sangue, garantindo energia durante o esforço. A insulina, por sua vez, regula a entrada de glicose nos tecidos musculares e adiposos após o exercício. Ela participa da reposição energética e da recuperação metabólica. Esses hormônios garantem que o sistema imune tenha energia suficiente para funcionar adequadamente. Por fim, a interação entre sinalização imunológica e regulação hormonal promove a imunomodulação. Com um estímulo repetido e adequado, o organismo se adapta às células de defesa, tornando-se mais eficientes, mais reguladas e mais preparadas para responder aos desafios. Isso reforça a importância dos exercícios físicos como ferramenta terapêutica e contribui para a prevenção de doenças, melhora a resposta imune e promoção da saúde. Dando sequência, nós iremos tratar agora da imunomodulação, dos seus conceitos e também dos seus mecanismos.
Basicamente, a imunomodulação ela vai ser um processo que vai ser realizado no nosso organismo para estar regulando o sistema imunológico do nosso corpo. Válido ressaltar que o nosso sistema imunológico, bem como a estação, a imunomodulação, ela é uma ação complexa que vai estar envolvendo muitos elementos, os quais a gente irá ver em sequência, e basicamente ela vai ser responsável por estar protegendo o nosso organismo contra alguns agentes que venham a invadir, como os patogênicos, os vírus, as bactérias e os parasitas. Então é isso, tá? A imunomodulação ela vai ser a regulação do nosso sistema imunológico do corpo quando o organismo ele vai estar recepcionando invasores. Além disso, a imunidade, esta ação da imunomodulação, ela pode ser dividida em duas: a imunidade inata e também a imunidade adquirida. Para compreender o conceito e a diferença de cada uma, nós podemos analisar o termo. Bom, a palavra inata, ela está relacionada a algo que já nasce conosco. Então, a imunidade inata, ela é basicamente isso. Ela já nasce ali com o indivíduo e ela também vai estar sendo uma resposta mais generalizada. Ela não é específica para determinado patógeno, ela é uma resposta generalizada contra agentes que venham a invadir o nosso organismo. No entanto, a imunidade adquirida, o termo já diz, adquirida, ela vai ser ali desenvolvida ao longo da vida do indivíduo e, diferentemente da anterior, ela vai ser mais específica, ela vai estar tratando determinados invasores. Então, gente, é basicamente isso quando nós tratamos de conceitos vinculados à imunomodulação. Relacionado à composição, o nosso sistema imunológico ele vai ser constituído por células, por tecidos, por órgãos e também por moléculas. Quanto a essa constituição de células, a gente vai ter esses tipos que estão listados aí: os linfócitos T, os linfócitos B, as células NK e também os macrófagos. Válido ressaltar que é uma constituição. Então, basicamente, a gente vai precisar de todos esses conjuntos de células e também das coisas subsequentes para que tenhamos um bom funcionamento ou uma boa atuação do nosso sistema imunológico. Os linfócitos T, eles vão estar atuando na coordenação e também na regulação desse nosso sistema imunológico. Os linfócitos B, por sua vez, eles vão atuar na produção de anticorpos. As células NK, elas têm a responsabilidade de estar destruindo as células que foram infectadas por vírus, bactérias, enfim. E os macrófagos, eles vão estar realizando a fagocitose e também atuando na inflamação, garantindo que tem uma ativação nessa inflamação do nosso organismo quando ela venha a ocorrer. Como nós sabemos, esse nosso sistema ele não é só constituído por células, mas também por outras coisas. Então, dando sequenciamento, nós também teremos as citosinas. Bom, essas citosinas, elas são basicamente mensageiros químicos que vão estar atuando na regulação, na inflamação e também no equilíbrio da nossa resposta imune. Os anticorpos, a gente tem aí os imunoglobulinas, como exemplo de anticorpos que constituem o sistema imunológico, a imunomodulação, e eles vão facilitar a destruição de organismos e também neutralizar os patógenos. E como último constituinte desse sistema imunológico, nós vamos ter os mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles vão estar controlando a intensidade da inflamação que vem ocorrendo no nosso sistema imunológico. E nós temos aí, né, como está listado, 3 exemplos: os prostaglandinas, a histamina e os leucotreinos. Então, juntamente com todo outro conjunto que foi citado anteriormente, eles vão estar promovendo a imunomodulação e a resposta imune do nosso organismo.
Agora a gente tem a constituição do que foi dito anteriormente para sabermos como esses elementos eles vão estar atuando no nosso sistema imunológico. Então, esse esquema aí ele está bem fácil de compreensão, bem simplificado. A gente vai seguir as orientações quanto à letra em ordem alfabética, letra A, B, C e assim sucessivamente, para compreender de como ocorre uma resposta imunológica primária, assim, e como é que esses elementos que a gente listou anteriormente, eles vão estar ajudando em todo esse processo. Bom, vamos primeiro dar uma analisada na forma como nós temos aqui, ó, o macrófago, na forma como é os linfócitos T, que está a imagem, os linfócitos B, o plasmócito e assim por diante. Então, em todo o processo vai estar iniciando ali na letra A, que é quando um determinado antígeno ele vai invadir o nosso organismo, e a partir disso nós já vamos ter meio que uma ativação desses elementos para estar atuando na nossa imunomodulação. É claro, nós vamos ter o macrófago, que vai estar fagocitando esses antígenos, os linfócitos T helper que vão receber informação sobre esses antígenos seria basicamente tipo, tentar compreender a forma para saber como o organismo vai estar atuando, certo? A função do linfócito T aí será essa. Depois nós temos os linfócitos T helper que vão passar essa informação aos linfócitos B, e os linfócitos B vão evoluir para os plasmócitos, e os plasmócitos eles vão produzir antígenos que vão estar combatendo esses patógenos, certo? E como última função, última ocorrência, nós temos os linfócitos T, que vão estar produzindo substâncias para destruir as células infectadas. Então, com esse esquema aqui, a gente consegue analisar de forma detalhada a constituição dos linfócitos T, linfócito B, do macrófago, e também compreender, assim, de forma bem generalizada, como ocorreria uma atuação por parte desses elementos em caso de invasão no nosso organismo. Como a gente viu no primeiro slide, quanto ao conceito de imunização inata e adaptativa, elas têm uma diferença, certo? E aqui eu trago para vocês também um esquema detalhando como é esta diferença, de maneira também bem simplificada. À nossa esquerda, nós temos a resposta imune inata. Como nós vimos em slides anteriores, ela é uma resposta mais generalizada, que ocorre de maneira geral assim quando o organismo ele vai receber algum patógeno, algum vírus, alguma bactéria. Então não é uma resposta imune específica para determinado agente, ela é generalizada. Ela também está conosco desde o nosso nascimento. Então, ainda como constituinte, a gente vai ter essas barreiras epiteliais, os fagócitos, as células dendríticas do complemento, as células de NK. E só citando um constituinte, né, essas barreiras epiteliais elas vão atuar para que tenha ali uma proteção para que antígenos não venham a invadir o nosso organismo. E aí, em seguida, a gente, quando ocorre meio que essa invasão, a gente vai ter a atuação dos outros elementos que vão estar constituindo essa imunidade inata. Já no esquema do lado direito, a gente tem a resposta imune adaptativa. Só recapitulando, para a gente relembrar a diferença, essa resposta imune adaptativa, o termo já diz adaptativa, ela vai se desenvolvendo com o ser humano ao longo da sua vida e, diferentemente da outra, é uma resposta mais específica para determinados patógenos. A gente também, analisando o esquema, conseguimos identificar que ela é um pouco mais complexa, né? Ela vai ser específica para determinados patógenos, ela não é generalizada, então ela é mais complexa. A gente tem os linfócitos B, os anticorpos, essas células T efetores e os linfócitos T. Nós temos mais elementos e, portanto, também sendo mais complexa e atuando de uma forma mais específica. Basicamente, essa é a principal diferença entre imunização inata e imunização adaptativa.
Para compreender a diferença de uma vez por todas e não sair com dúvidas quanto à imunidade inata e imunidade adquirida, ela basicamente vai estar tendo como principal distinção isso. Na imunidade inata, não, sendo ela não específica, a gente vai ter barreiras naturais que vão agir na pele, na mucosa, e temos uma resposta inespecífica. Não é uma resposta específica, ela é generalizada. E já a imunidade adquirida, ela vai ser desenvolvida, ela é mais especializada, e nós também vamos precisar de um contato com um agente invasor, o qual ele vai desencadear uma série de ações, e ações essas de proteção, de imunomodulação, que serão, como dito, específicas. Bom, a imunomodulação, ela pode ser realizada de diversas formas por um contexto de elementos e ações. A gente tem aí 3 formas, né? O uso de medicamentos imunomoduladores, as terapias biológicas e também as mudanças no estilo de vida. Os medicamentos imunológicos, eles vão estar atuando na resposta imunológica do corpo, certo? Porém, quando a gente busca que essa imunomodulação seja realizada por outros elementos, a gente pode citar as terapias biológicas ou as mudanças de estilo de vida. Quando a gente adota esses elementos, nós vamos estar atuando envolvendo aí as proteínas ou anticorpos para que eles regulem o sistema imunológico. Então, nesse contexto aí, vai estar mais atuando na regulação do sistema imunológico, para que venha a ter a imunomodulação. Já quando a gente parte para os medicamentos imunomoduladores, eles vão ser projetados para atuar na resposta imunológica do corpo diretamente. E, para a gente finalizar, teremos aqui os mecanismos de imunomodulação. Bom, os mecanismos de imunomodulação, eles vão estar envolvendo uma regulação, uma série de elementos para que eles sejam regulados, atuem em conjunto para que promova o equilíbrio da resposta imune. O nosso sistema imunológico, para que ocorra a imunomodulação de uma maneira adequada, a gente precisa de um conjunto de elementos, que esses elementos estejam atuando de maneira adequada. Basicamente, a gente vai precisar da regulação das citocinas, do controle das atividades das células imunes, tem que ter um equilíbrio, certo? Nessa atividade de células imunes, e também uma modulação da inflamação e da questão da influência hormonal. Ou seja, para garantir que os mecanismos estejam em bom funcionamento, para que a imunomodulação ocorra de maneira adequada, a gente precisa que todos esses contextos aí estejam regulados. Então, gente, é basicamente isso que nós temos relacionado ao conceito de imunomodulação e também aos seus mecanismos. Iremos abordar agora o tema de imunossenência. A imunossenência refere-se ao envelhecimento precoce do sistema imunológico, e um processo característico dessa imunossenência é o inflame, que se refere a uma grande atividade inflamatória basal no organismo, com a presença de citocinas pós-inflamatórias elevadas, causando lesões crônicas. Com base nisso, foi realizado um estudo na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com alguns grupos, e com esses grupos foi realizado alguns testes. E os grupos eram grupos de pessoas obesas com diabetes tipo 2 e pessoas magras. E com esse estudo foi verificado que o envelhecimento dos linfócitos afetava somente o grupo de obesos e obesos com diabetes tipo 2. E após isso, foi realizado novos testes em que todos esses grupos foram submetidos à atividade física. E após 16 semanas, foi verificado que a expressão gênica relacionada à inflamação e à imunossenência diminuiu. Com isso, verificamos que a prática regular de exercícios contribui para uma menor quantidade de células esgotadas, sendo essas substituídas por células mais novas, além de diminuir a quantidade de citocinas pós-inflamatórias
que tais citocinas contribuem para manter a inflamação e com a prática regular de exercícios, essas citocinas elas são reduzidas e também aumenta a capacidade fagocítica dos neutrófilos, ou seja, a gente tem a presença de neutrófilos mais eficientes e funcionais. Desse modo, é necessário que ocorra o direcionamento físico para a prevenção e tratamento desse envelhecimento precoce do sistema imunológico, para que esse sistema imune, que já está fragilizado, não tenha uma sobrecarga com exercícios de alto rendimento ou com grandes pesos, mas sim tenha um tratamento correto e eficaz. E aqui estão as referências, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido todos os assuntos que abordamos.